Oi, gente. Bom, o que a gente tem para hoje em termos de luz é isso aqui. Minha casa tá um breu, queimaram umas luzes porque as maritacas estão em época de voo e elas de ninho e elas comem a fiação. Então aí eu precisei improvisar umas coisas aqui, é o que a gente tem. A conexão também é fraca, enfim. O que a gente tem mesmo em abundância é boa vontade e disposição, tanto da minha parte quanto da parte das pessoas que têm participado das nossas conversas nos lives. Eu gosto de fazer esses lives porque a gente tem uma possibilidade de interlocução participativa, né, com o máximo que a gente consegue de interação, de interatividade. Gosto também porque ele fica arquivado e aí mais tarde a gente pode acessar e discutir de novo e rever todos esses posicionamentos que a gente coloca aqui. Agradeço demais que vocês estejam presentes o tempo todo, porque é só assim que a gente tem uma chance de conhecer aquilo que a gente está fazendo e descobrir o quanto que a gente tem por evoluir, por corrigir determinados deslizes nossos, e é assim que a gente vai conseguir crescer. Então, hoje eu queria muito... Carla Daniela, querida, que bom ter você aqui por perto. Porque eu coloquei um tema e eu gostaria de me ater a esse tema para a gente, até para isso que eu falei, arquivar documentar e arquivar essas nossas conversas e com um objetivo, né? Fechando alguns assuntos, porque a causa é tão vasta, quando a gente fala de abolicionismo, né? É tanta coisa para se falar que se a gente perder muito, quem vai acessar depois não sabe exatamente o que vai conseguir com aquilo lá. Mas eu gostaria que a gente conseguisse se ater a isso realmente para consultas posteriores. E aí eu coloquei o tema como falando de termos, a importância dos termos que a gente tem utilizado. Por que eu resolvi falar isso? Porque agora, em torno dessa movimentação que está acontecendo com a proibição da vaquejada, a contestação da lei, a tentativa de uns acolchoados para fazer com que isso perca o poder, a decisão do jurídico, né? Que é uma coisa assim, é uma lei que é importante a gente poder confiar na lei, no vigor da lei. Se a gente tem uma sociedade que não respeita os próprios poderes que elege, a gente fica à deriva. É tenebroso a ideia de viver numa sociedade que tudo pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. A gente tem 3 poderes, né, que a gente delega, que a gente elege, aos quais a gente se submete, aos quais a gente deve uma justeza de ação, mas, de repente, eis que um depõe o outro e a gente fica com aquela sensação de insegurança absoluta, transforma a nossa sociedade numa terra de ninguém, e começa todo mundo a virar um salve-se quem puder, porque daí parece que vale tudo. E isso é terrível, porque o que vai aflorar desse tipo de sensação de insegurança é a violência. É a violência de ações, é a violência de palavras, é a violência nas comunicações, e é tudo que a gente não precisa experienciar num mundo que já urge, já pede, por favor, para a gente construir algumas coisas que foram demolidas ao longo do tempo de treinamento nesse egoísmo, nessa falta de cuidado. E por que então eu insisto na questão dos termos? Porque a gente afirma as coisas em vários níveis de consciência. A gente afirma as coisas quando a gente faz, a gente afirma quando fala, afirma quando regozija pelo feito, quando se dá bem, quando transgride alguma coisa e se safa. Tudo isso vai ficando anotado nas diversas camadas da nossa consciência. E a gente vai criando, então, uma cultura. É assim que a gente cria a cultura. Experimentando determinadas coisas, fazendo, né, produzindo e afirmando essas coisas num consciente comum, numa coletividade. Depois de algum tempo aquilo foi feito, refeito, afirmado, reafirmado, regozijado, experimentado por tanta gente que virou uma cultura. E aí depois a cultura vira uma coisa acima do bem e do mal.
como se cultura fosse uma coisa que não se pudesse destruir, reconstruir, revisitar, reajustar, que não fosse passível mais de alteração. Isso é muito sério. Essa daqui é a Gaia que está me cercando, porque ela quer participar da conversa. Uma hora a gente vai falar sobre essa relação que a gente estabelece com os animais, tá? Que tem havido tanta controvérsia, tanto questionamento. Então, olha só. Quando a gente constrói uma cultura através de anos de prática, muito paradigma fica grudado nela. Muitas coisas que não são bons frutos ficam contaminando aquela cultura. E as pessoas agora misturaram muito a questão cultura com inteligência, com justiça. A cultura virou um estigma, ela virou, na verdade, um status. Ai, gente culta, hein? Ó, cultura, é muito culta aquela pessoa. É uma pessoa tão culta que não dá nem para discutir com ela, porque ela é muito culta. Então, gente, mas e aí? E a gente não vai revisitar essa cultura, avaliar se ela ainda é pertinente, se nós já não descobrimos coisas que nos libertam dessa cultura, ou nós vamos ficar reféns de um paradigma, ou a gente vai poder ter essa liberdade de desconstruir o que não é bom, revisitar as leis, reajustar tudo para uma vida mais pertinente. Até algum tempo, nós éramos milhões. Depois, bilhões. Esses bilhões se multiplicaram. Hoje nós estamos com quase 8 bilhões de habitantes. Como é que se organiza 8 bilhões de habitantes se cada um se apegar à sua cultura de uma maneira inflexível? Como que a gente consegue fazer isso? De que maneira a gente consegue entrar numa harmonia mínima, né? Então, nós não estamos falando nesse momento exclusivamente de vaquejada. Nós estamos falando do nosso apego a culturas que já deveriam ter sido depostas, já está arquivada como lembrança. Cultura na China e em algumas partes do Japão é pegar os pés das mulheres e dobrar o dedo por cima do pé. Coloquem no Google e procurem para encontrar lá os pés de geisha e procurem imagens, vocês vão ver. São sapatos de 10, 15 centímetros no máximo, acho que 12 centímetros que era o ideal. E essas mulheres ficavam com os pés a ponto de gangrenar, alguns gangrenavam, e aquele andarzinho de geisha lá, ele vem disso aí. Agora me digam, é uma cultura que se deva ter apego? Eu não estou dizendo de valorizar ou desvalorizar, porque eu não quero entrar em julgamento de valores. Eu estou falando do quanto a gente pode se libertar e evoluir, caminhar. Se a gente tem apego a uma parte do caminho, a gente não sai dali e não vai chegar a um objetivo final jamais. Então, os termos, eles são importantes sim. A gente mudar esse hábito ruim de fazer piada grotesca com tudo que é acontecimento, independente se há morte envolvida, dor, sofrimento. E não estou falando exclusivamente de animais, porque eu quero falar neste vídeo a respeito de um termo também, que é o abolicionismo, e de um outro termo, que é o especismo. Isso para substituir o termo vegano e o termo carnista. Olha só como a gente tem uma disposição de avançar naquilo que a gente propõe. Porque quando a gente fala carnista, a gente está, de alguma maneira, embutindo nesse termo uma violência de expressão. Quando a gente fala em veganismo, a gente está fazendo um encerramento. Diego, pega o Tufi, que é o coelho. A gente está fazendo um encerramento, um encolhimento das coisas. Se a gente fala em abolicionismo, a gente fala de abolição de qualquer prática que escravize o outro. E eu acho esse um termo muito mais amplo, um termo muito mais conveniente, porque nós não somos a favor da escravidão de ninguém.
nem de animais, nem de cavalos, nem de bois, elefantes, girafas, zebra, de ninguém, e nem de humanos. Esse discurso que algumas pessoas um pouco mais indignadas, um pouco mais inflamadas faz sobre substituir os animais por pessoas nos testes de laboratório, e aí, não, porque então põe nos presidiários. Então isso tem a ver com um julgamento que eu não estou disposta a fazer, que eu não me sinto capacitada, eu não me sinto autorizada a fazer, para não incorrer na injustiça, que seria uma coisa que seria contra tudo que eu defendo. Então eu não vou fazer nenhuma sugestão desse tipo. A abolição que nós propomos é uma abolição total, para todos. Não tem criança escrava, não tem. Nós boicotamos também produtos que vêm da escravidão de humanos. Isso é importante dizer. Alguns parceiros da causa abolicionista ou da causa vegana ainda, eles têm esse discurso, e eu não vou discutir com eles, porque eles ainda estão num momento em que eles acreditam nisso. Ok, também. Deixa aí, e eles que encontrem o caminho deles. A minha proposta não é essa. Eu falo num discurso absolutamente abolicionista. É abolir todo tipo de escravidão. Isso certamente vai reverberar num avanço. Quem quer acreditar que isso vai gerar uma energia rosa para o planeta, ótimo. Quem quiser acreditar que isso vai deixar com a dignidade afirmada, ótimo. Quem quiser acreditar que é as duas coisas e mais outras tantas, ótimo também. Mas o fato é que abolicionismo é muito mais amplo e faz parte de uma proposta que entende as propostas, os mais variados níveis de avanço compreendidos em um todo. É amplificar. Então, substituir o termo vegano por abolicionista ou por anti-especista é muito mais interessante para nós. Por isso eu queria falar sobre termos. Eu acho que, lógico que todos nós já fizemos, Shirley, todos nós já fizemos. Eu também já fiz. Na hora que a gente oscila, flutua nas nossas emoções, é muito natural que a gente tenha alguns arrobos e depois a gente tem que corrigir. E pronto. E não tem que falar assim, mas toda vez que eu tiver um arrobo eu vou voltar ali. Não tem. Corrigiu, tá corrigido. E chega, acabou. Vamos andar pra frente, que a gente não tem todo esse tempo. Os animais menos ainda. Entende? Então, eu acho importante que a gente faça essa correção, se aproprie dela, experimente e bote em prática o tempo todo. Diego, leva a fadinha pro cantinho dela, ela precisa dormir já. Claro. É assim, viver num mini santuário, é que a gente tem que ficar com olhos e mais olhos e mais olhos. Depois a gente fala sobre isso. Então, e aí o termo abolicionista e antiespecista, ele nos dá uma condição argumentativa muito melhor. Porque quando nós formos falar com pessoas que não têm conhecimento do termo, que ainda está entrando em contato com a causa muito recentemente, ela vai ter uma condição melhor de absorver isso e, posteriormente, de se unir à nossa força. E é isso que nós pretendemos. Nós não pretendemos, em momento algum, instaurar uma guerra a perder de vista, onde de um lado ficam os veganos, os famosos chatos, os radicais, os caçadores de coraçõezinhos no ar, e do outro ficam os carnistas, carniceiros, insensíveis. Não, gente, eu admito que muitas vezes foi isso que eu senti. Mas eu admito também que isso tem que ser passível de uma correção. Se a gente quer propor uma mudança cultural, a gente precisa também avaliar o quanto nós mesmos somos capazes de mudar a nossa própria cultura. E eu não quero que a gente implemente um veganismo corta-cabeça, porque senão nós vamos precisar amputar a sociedade. E essa amputação vai acontecer no nosso seio familiar. Porque boa parte de nós não vem de linhagem abolicionista, boa parte de nós não nasceu vegano. Como é que faz? Então, a gente mata a mamãe e traz a cabeça dela, em troca disso a gente ganha o selo vegano, o Vzinho com a folhinha. Isso é uma proposta?
porque eu não estou fazendo essa proposta e também não quero participar disso. Eu acho que a gente precisa avançar e caminhar delicadamente, com firmeza, sem passar a mão na cabeça das pessoas que estão reivindicando um tempo eterno, um tempo que os animais não têm, que as crianças não têm, porque daqui a pouco essas crianças que estão hoje com 5 anos, elas terão 10 e depois elas terão 20 e quando elas tiverem 20 elas estão decidindo sobre o mundo. Se nós colocarmos os valores morais e éticos como opcionais, nós estamos perdidos, nós estamos condenando o nosso mundo a um mundo canalha e aí não tem mais o que fazer. Eu tenho observado e hoje eu falei com um parceiro da causa, Márcio Alexandre, da Súria, estávamos falando exatamente sobre isso. O quanto as pessoas colocam os valores éticos, morais no melhor sentido, eu não gosto desse termo, porque o termo moral sempre remete a algo que a gente quer que o outro faça e fica vigiando o outro, enquanto que o termo ética é a prática em si mesmo e a luta para que todos pratiquem da mesma forma. Então, se a gente colocar o nosso gabarito, a nossa estante de valores como algo que a gente faz nas horas vagas, que as crianças visitam essa estante na hora do lazer, então ela vai fazer uma vivência e lá ela vai ver que pode abraça o seu amigo, sinta a natureza, respire um ar puro nas suas férias, façam ecoturismo sem cuidados reais, mas para inglês ver, e aí quando tu voltar para o seu trabalho, para tua casa, e aí tu volta então apto de novo a essa guerra, a concorrer, disputar espaço de uma maneira inescrupulosa, sem pensar no outro, sem cuidar de nada. E aí as divisas não existem mais, nós quebramos as paredes que separam não o que é bom e o que é mal, porque bonzinho e malzinho é coisa para tum, bonzinho e malzinho é coisa de conto de fada, onde o bom é só bom e o mal é só mal. E aí é muito fácil. Porque é muito fácil você partir para cima do seu oponente quando ele é só mal. Não há nenhum tipo de dilema. Não há o dilema do bonde e nenhum. Carla, foi interrompida ou já voltou? Ah, que pena, né? Que a gente precisa fazer interrupções por conta dessa tecnologia que a gente tanto se arroga, que é a nossa maior afirmação de poder e de evolução. Uma pena, mas tudo bem, vamos seguindo. Quem tiver problemas vai me falando, tá? Então, assim, valores éticos, valores morais não podem ser optativos. Nós precisamos permear o nosso cotidiano e o cotidiano das nossas crianças desses valores. Ele precisa entender que ele tem que ir ético para o banho, que ele precisa ir ético para o colégio, que ele precisa estar ético nas refeições. Isso não é enrijecer a vida, não é tornar a gente um bando de maluco, obstinado e obcecado por uma retidão, mas isso precisa ser uma coisa fluente. Nós precisamos nos sentir à vontade sendo corretos. Sabe aquela coisa assim, nós que somos cidadãos educados para não roubar, por exemplo, né? Infelizmente o não roubar é uma das coisas que mais toca a todo mundo, porque nós vivemos numa sociedade onde o dinheiro é tão importante que tu pode fazer qualquer coisa, até cortar a garganta da vovó, mas não pode roubar porque o valor material é muito forte. Mas vamos pegar então a parte mais importante para a gente falar aqui. E se a gente coloca os valores como algo natural e fluente, tu te sente interrompeu novamente, né? Tu te sente naturalmente à vontade em não roubar, em entrar numa joalheria, consultar o preço de uma joia, perceber se pode ou não adquirir, se perceber que não pode sair de lá sem nada, mas não assaltar. É normal. Ninguém sai sofrendo de dentro de uma loja de carro porque viu lá um carro que você gostava tanto e não pôde comprar e não teve forças para roubar. A gente sai de lá entendendo que não pôde comprar. E isso deveria ser assim o tempo todo, com a nossa pauta de valores cotidianos, inclusive com a nossa relação com os mais frágeis ou com aqueles que não têm uma comunicação comum
que são, no caso, os animais, que é por quem a gente está falando mais enfaticamente. Então, assim, isso não implica em perda de firmeza, porque falar sem violência, uma fala destituída de violência, não é necessariamente uma fala branda, né? Não é necessariamente uma fala mole, não é uma fala sem pulso, sem certeza, não é uma fala indecisa. É uma fala eloquente, é uma fala correta, pontual, natural, né? Não é como se a gente estivesse engarrafado, ninguém precisa estar engarrafado para ser correto, e seguir assim, naturalmente. Naturalmente eu respeito a minha avó, o meu filho, meu vizinho, meu animal, ou o meu não, né? Os animais que não são nossos, que são nossos tutelados no máximo. E trocar esses termos para, com o tempo, afirmar todas essas pautas, esses valores. Então, parar de fazer piada suja faz parte. Então, por que de tempos em tempos se institui que a gente precisa mudar mesmo o termo de como se referir às pessoas, né? Por exemplo, hoje já tem um nome, sobrenome, codinome para se referir a pessoas com limitações, para se referir a pessoas com limitações físicas, mentais. Por quê? Porque por muito tempo a falta de sensatez imperou a ponto de todas as vezes que arrumar um termo para definir alguém que tem uma limitação, uma dificuldade, uma doença, aquilo virar uma pecha, um xingamento. E aí, o que acontece? Eu cansei de ver gente chamando o outro de lazarento. Lazarento vem de Lázaro, que é a doença de Lázaro, que era a lepra. O outro que chama o outro de morfético, lazarento. O próprio idiota, né, que a gente usa tanto que já virou costumeiro, agora já nem sei se tem como salvar, ele vem da idiotia que é uma deficiência mental. E aí o aleijado, você é aquele aleijado. Claro que alguém teve que mudar, é uma questão de sensatez. E aí a gente vai arrumando nome, sobrenome, até que as pessoas entendam que elas precisam parar de ser violentas e que isso não pode ser. E todo mundo protesta, né? Ai, que saco! Agora eu não posso mais fazer piada de negro. Ai, era tão divertido! Mas, gente, como assim? A gente insiste nisso. Porque essa insistência perversa na nossa mente não faz sentido. E aí, piada de animal. Olha só, se eu for fazer uma lista, e eu já fiz um dia, mas agora não me ocorre, é uma quantidade de nomes para rebaixar o outro, termos pejorativos, que vem dos animais, que eu já não tenho mais, não cabe numa lista breve. Sua galinha, sua vaca, sua anta, sua égua, jumenta, Olha só, é tanta coisa, fora as piadinhas, né, Gisele Eira, minha comadre, é aquela coisa assim, vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só. Gente, é tanta coisa, que porquice, hein? Nossa, que serviço porco. Nossa, você é um rato. Nossa, que lerdeza, hein? Parece uma lesma. Nossa, que nojento, parece uma lesma. Então, assim, isso vai com o tempo criando uma construção, fazendo uma construção que cria seu verme, exatamente. E olha, chega um ponto que a gente já faz isso com uma naturalidade que eu não estou me furtando, tá? Quando eu digo tudo isso, estou falando para nós refletirmos junto quanto nós também podemos avançar, porque eu também incorro nisso. Se não me engano, ainda ontem falei sobre isso. É muito difícil, porque virou cultura. Está culturado, porque na nossa mente existe uma viado, isso mesmo, seu viado. Nossa, é uma loucura. E aí você fala assim, mas que tem? Então, não tem nada, enquanto a gente está usando aquilo como uma palavra blá, blá, blá. Mas quando a mente da gente vai fazendo umas associações de afirmação e reafirmação todos os dias, uma criança vê relacionado
o termo pejorativo, algo que é desprezível, algo que é xingamento, algo que faz mal, que serve para definir algo que traz malefícios, sendo atribuído ao nome de um animal, ela vai permanecer, ela vai seguir a vida dela com aquela ideia. E a gente sabe que é assim. Ai, mas isso é cuidado demais. Ai, como a vida fica chata quando a gente não pode fazer piada de negro, piada de gay, piada de mulher burra, piada de... Ó, burra também. Burrice. Tá muito difícil a gente se livrar disso agora. Tá muito difícil. E todo dia a gente tem que tentar, porque isso vai puxando, vai tracionando a nossa mente para que ela aprenda a obedecer o benefício coletivo e não o individual. É bom para quem, cara pálida? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Ah, mas isso é tão confortável. Para quem? Se isso não implicar numa vítima, acho excelente. Se fazer qualquer tipo de coisa que implique no seu conforto, mas se não houver vítima, tá ótimo. O Tiago tá falando uma coisa que é verdade, tem mesmo os elogios, né? Gato, gata e tudo mais, mas olha só, em termos de quantidade, a gente já saiu perdendo feio, né? Porque é difícil. Tem assim, eu sou bailarina, então eu tinha as pernas de gazela, os olhos de gazela também, que é bonitinho e tudo mais, e tem o gato. Mas aí, assim, a gente já de saída, a gente já perdeu. Porque a força do que é ruim, gente, agora eu vou falar sobre uma questão um pouco peculiar. Eu espero conseguir me expressar de uma maneira a ser entendida. Se eu não conseguir, outra hora a gente tenta outra vez. Mas é assim, a gente se pergunta por que as forças negativas, por que as ações negativas, elas têm um poder muito maior e o que é bom ou benigno, né, coletivamente benigno, tem um poder de expressão inferior, como agora o Tiago colocou, que tem o elogio e tudo mais. Diante daquilo que eu estudei e que eu me dediquei há algum tempo, eu cheguei à conclusão de que o que acontece é o seguinte: a gente faz o que é nefasto, o que é negativo para o coletivo, de uma maneira muito intensa. Nós pensamos, são até 4 fatores de composição. Nós planejamos, nós olhamos para um objeto, daí depois nós praticamos aquilo com muita força e ao final regozijamos. Nós falamos, fiz mesmo, olha lá, beijinho no ombro, fiz recalcado, tá na moda agora, né? Estimular o outro a sentir sentimentos ruins, inveja, recalque e tudo mais. Isso tá na moda. Eu acho hediondo. Agora, o que é bom é quase que um sacrifício. Eu já ouvi coisas do tipo assim, tá vendo? A gente vai querer ser bom e empresta uma coisa para alguém, olha lá, a pessoa faz a gente de besta e já se arrependeu. Faz com medo, faz com preguiça, faz reticente, faz sem força, mas se der qualquer coisinha errada, a pessoa se arrepende. Se arrepende de ter emprestado alguma coisa, de ter socorrido alguém, de ter ajudado alguém, sempre se arrepende. Então a ação positiva do ponto de vista coletivo, ela é tirar suco de pedra, uma dificuldade, refletir é difícil, porque o cérebro é preguiçoso, né? Ele não quer pensar, ele não quer fazer esforço, ele quer poupar energia e tempo. O cérebro humano, ele quer poupar energia e tempo. E aí a gente pergunta, quer poupar tempo para quê? Para fazer o quê? Nada. Para ficar poupando. Ah, mas é para sobrevivência. Nós poupamos, Nana, aí que você se engana. A gente poupa energia porque a gente quer sobreviver. Viver mais para quê? Para nada, só para viver mesmo. E para proliferar. Então não, né? Então as nossas ações positivas, elas têm um peso muito pequeno. E enquanto as ações negativas têm um peso gigantesco. E eu acho que a gente precisa corrigir um pouco disso. Corrigir, olhou, não tá bom para todo mundo, corrige um pouco mais. Ah, não ainda, corrige mais um pouquinho.
para que as ações negativas, que são inclusive fruto da nossa ignorância, porque nós estamos em processo, nós vamos errar, isso é legítimo, errar faz parte. Mas para que esse erro não precise ficar se afirmando e depois não se ingesse ao nosso redor a ponto de se tornar uma carapaça da qual a gente não pode mais se livrar e ainda bota o nome na carapaça de cultura. Quando eu era menina, eu peguei um pouco de bode dessa coisa de signo. Quando eu percebi que era tanto ego, e olha, eu era menina mesmo, mas era assim. Ah, eu sou assim, sabe por que eu sou bravo? Ah, porque eu sou ariano. Ai, ariano é assim mesmo. Ai, sabe por que eu sou assim? Implicante e criterioso, chato pra caramba? É porque eu sou virginiano. Ai, mas os virginianos são assim. O que eu posso fazer? Ih, nem faz, hein? Faz nada perto de mim, desse tipo sujeira, reparando na casa dos outros. Aí, ó, virginianos são assim mesmo. Eu comecei a achar aquilo horrível. Porque eu falei, olha só, se a gente tem características, independente se quem acredita ou não acredita em signo, não interessa, isso não é a nossa pauta. Estamos falando do quanto o nosso ego é capaz de se apropriar de coisas para centrar o mundo inteiro no umbigo e ficar com aquilo como se fôssemos os seres mais importantes da face da Terra e a partir daí cometer uma sequência de atrocidades que tem acelerador, mas não conhece freio. Eu queria participar mais, deixar as pessoas participarem mais. Tem tanta gente legal participando e eu falo demais. Tiago tá falando, ó, vaca, galinha, cachorra, piranha, são referências pejorativas fortes contra o comportamento sexual feminino e são utilizadas para rebaixá-las. Faço questão de ler esses posicionamentos, porque é exatamente isso. E vira uma cultura, é uma cultura machista, sobre a qual depois a gente tem que se debruçar uma vida inteira e estabelecer um cabo de guerra, uma tração no sentido oposto, que muitas vezes é movida pela mesma violência do ponto inicial, para ver se consegue corrigir. Não seria muito melhor se nós colocássemos a mão na nossa consciência e começássemos a parar com isso? Porque aí vira machos contra fêmeas, veganos contra carnistas, que é o que eu estou querendo tirar, abolicionistas contra escravagistas, e não é contra, é tentando criar uma consciência, um desdobramento de percepções, uma ampliação da nossa capacidade evolutiva. Por isso que eu acho muito importante que a gente paute o valor em dicas simples, salutares dentro de casa. Por isso que eu sempre falo de isso em família, dessa prática em família. Por quê? Porque assim, eu falo, olha gente, eu dou uma dica para vocês, aqui em casa mesmo. Eu faço porque eu tenho alguma autoridade com os meus filhos, então é mais fácil de implementar isso, né? Se for fazer no trabalho é mais difícil, nos amigos é mais difícil. Mas aqui eu digo assim, experimente fazer tudo pensando nos outros. Mesmo que esses outros, por enquanto, esteja restrito aos habitantes dessa casa e à comunidade aqui à cerca, nas cercanias, né? Aí eles falam, mas tudo, tipo, usar o banheiro. O que tem a ver? É uma coisa muito pessoal. Não é. Porque se você sair do banheiro sem dar descarga, você não está pensando no outro, que vai entrar nesse banheiro depois. Se tu descartar o lixo de uma maneira descuidada, não está pensando no outro. Se largar a toalha molhada, o frasco vazio, o cabelo no ralo, não está pensando no outro. Então, pensou no outro, vai dar tudo certo. Por quê? Porque a ação vai ser boa para mim também. É uma consequência feliz, mas vai ser boa. E vai ser boa para todo mundo. Não tem como errar. Eu desafio, se quiserem experimentar nas suas vidas e falar assim, Nana, eu vou só testar, para ver se essa bobagem que tu tá dizendo faz mesmo efeito. Testem. Se der errado, me liga. Pode me ligar de madrugada. Nana, deu errado aqui. E a gente encontra algum jeito de corrigir, porque alguma coisa vai estar errada. Certamente, quando a gente pensa no outro, tudo dá certo. Porque nessa coisa do arrependimento sobre uma boa ação, porque foi traído, porque mentiram e etc. Diego? Desculpa, eu já tive tudo. Que foi traído, esse arrependimento é de quem nunca foi.
Porque a gente não se arrepende de ter feito coisa que a gente acredita nunca. A gente sabe que a gente pode morrer a qualquer momento porque as pessoas que são contra a nossa proposta podem ficar enfurecidas. Mas eu acho que o próprio caminho já é aquilo que a gente quer achar. Faz parte. Faz parte do objetivo gostar do que está fazendo. Se eu emprestei um objeto para alguém e essa pessoa traiu, se eu emprestei um cartão de crédito ou dinheiro e essa pessoa me traiu, o erro está nela, não em mim. Vamos parar de culpar as vítimas, que foi um discurso que nós fizemos aí numa época em que aconteceram alguns eventos nefastos em torno do estupro, né? Que é assim, o que você estava fazendo também à noite na rua, com pouca roupa? Tava pedindo, né? Eu achei lindo um meme que fizeram. Colocaram um rapaz lindíssimo com uma calça baixa, parecendo a virilha, assim, sentado numa praça à noite. E aí apontaram nessa figura, assim, pedindo para ser estuprado. Aí colocavam à noite, apontavam a lua, aí colocava a calça dele, ó, aparecendo a virilha, pouca roupa, só a conexão parou um pouquinho. Então colocavam tudo isso, né? Apontando todas as coisas no rapaz. Gente, isso é risível. A gente precisa rir de um posicionamento desse. Não faz nenhum sentido. A gente precisa parar de dar apoio para o que acontece de ruim e começar a enfatizar que a nossa postura diante da vida, do convívio com a sociedade, do convívio da relação com as pessoas, ela precisa ser naturalmente menos violenta. Nós precisamos de uma força propulsora para apoiar o que a gente faz de bom, de coletivo, o bem comum, que abarque todos os seres, inclusive as formigas, inclusive as abelhas. Infelizmente eu tenho que frisar, sublinhar esse inclusive, porque deveria ser óbvio, mas não é. Porque todo mundo acha que inseto é feito para morrer. Eu não sei o que dá na cabeça das pessoas, que é assim, uma formiga, mata. Um mosquito, mata. Uma aranha, mata. Aqui em casa é proibido matar aranha. É proibido matar qualquer um, claro, óbvio. Nós fomos educados assim, inclusive, por outras questões também. Mas uma vez que o Diego assustou com uma aranha e tudo mais, eu falei assim, olha, não fique assustado porque ela também não queria estar aqui. Nós construímos a nossa casa em cima da casa delas e agora a última coisa do mundo que a gente pode fazer é pensar em prejudicá-la, em fazer mal para ela, até porque a gente não vai conseguir exterminar e nem vai querer exterminar todas as aranhas do mundo. Então capture essa, coloque ela o mais longe, distante de ti e eu tenho certeza que o benefício vai ser mútuo, porque eu duvido que ela te ache lindo e fofinho. No máximo, quem acha você lindo e fofinho somos nós, humanos. No máximo, se der tudo certo. As aranhas não vão te achar. Quando ele era bem pequenininho, uma vez ele veio gritando no quarto, mãe, tem um besouro horrível lá na cortina da sala. E aí eu cheguei lá e falei, deixa eu ver. Quando eu cheguei lá e eu fiz assim, aí ele falou, o que foi? Eu falei, ele tava falando pra mãe dele, mãe, tem um menino horrível aqui olhando pra mim na cortina da sala. E aí foi legal, porque ele deu risada, né? E foi um momento que a gente conseguiu falar sobre isso. Kessia Teles Almeida, minha querida amiga, boa noite. Eu fico muito feliz que a gente tenha a possibilidade de se encontrar, porque tantas são as vezes que eu ouço os parceiros se queixarem de se sentirem solitários por estarem envolvidos e comprometidos com a causa abolicionista, vamos falar disso agora, mas que são vistos como os veganos, ETs do mundo. Para a gente estar junto, para a gente conseguir ir abrindo caminhos. O ser humano é um ser gregário, nós não gostamos de viver sozinhos, não fomos programados para isso, e conseguir interlocução é uma questão de saúde. Então vamos fazer isso sempre que a gente puder. E aí então, eu estava falando o quanto é importante a gente ir
limpando, corrigindo o nosso vocabulário, mexer nos termos, substituir aquilo que não está sendo muito produtivo, aquilo que está criando dissonância, aquilo que está criando encrenca. E então, por falar em encrenca, eu queria dedicar alguns minutos desse vídeo que já está para lá de longo, sobre essa questão. Nós nos mobilizamos em torno do ativismo contra a vaquejada. Agora estamos nos articulando para marcar a nossa presença lá em Brasília. Fato que está mobilizando uma porção de forças, de reflexão, que demanda recursos de energia, de tempo e financeiros. Não é uma coisa simples, mas a gente pode fazer isso com toda certeza e nós vamos fazer. Mas eu gostaria de conclamar os parceiros a fazer algumas mudanças na nossa postura, no nosso posicionamento. O que acontece? Nós estamos com um movimento ganhando foco, incomodando, e é só assim que a gente consegue expressão. Enquanto a gente não tirar ninguém da almofada, tudo vai continuar como dantes no quartel de Abrantes. Vamos continuar na sala de jantar, só ocupados em nascer e morrer. Quando nós começamos a desalojar as pessoas, vão vir os questionamentos. E seria muito importante que nós estivéssemos posicionados de uma maneira preparada. E leia-se, nesse preparo precisa envolver boas informações, informações fidedignas e uma abordagem não mole, não flácida, mas serena e destituída de violência. É importante que nós façamos isso. Se nós não fizermos isso, enquanto nós não fizermos isso, nada vai se conquistar de grande, porque o que vai acontecer é que nós vamos ter tantas perdas, tantos desperdícios, que de uma ação que mobiliza tempo, energia e recursos financeiros, de 100% a gente tem um aproveitamento pífio que não dá nem para mensurar. Vamos otimizar as nossas ações. Então, se uma coisa é nos deslocar dos nossos estados, das nossas cidades, das nossas vidas, deixar tudo organizado e fazer uma interferência nesse sistema de uma maneira sensata, pontual, calma, ponderada. E outra coisa, e consciente inclusive que nós estamos indo para uma guerra velada, ou pelo menos para uma guerra em que nós não estamos disponíveis para uma luta estúpida. Nós não estamos indo para brigar com jagunços, nós não estamos indo para fazer manifesto, gritar com faixa, chegar lá com camisetas escrito clubinho do amarelo, clubinho do verde, não é isso. Nós precisamos nos posicionar de uma maneira adulta e madura. Claro que também não vamos lá para ficar escondidos embaixo da mesa, para marcar presença como um desencargo de consciência, para falar, tá vendo, meu coelhinho, eu estou aqui lutando por você, tá vendo, vaquinha, Margarida, eu estou aqui. Não é isso também, a nossa questão não é emocional, nossas emoções precisam estar num lado da balança equilibrado com a nossa sensatez e a nossa capacidade de ponderação e inteligência. Nós vamos para ter um contato adulto, inteligente, ganhar experiência, observar de perto o que está acontecendo, acompanhar isso de perto, eventualmente, se possível, dentro desses parâmetros, fazer alguma colocação e alguma interferência. Só isso. Entendendo que enquanto estamos numa luta pesada e com um grande foco sobre a questão da vaquejada, estão acontecendo todas as outras coisas no mesmo cenário, nada mudou. Estamos com bilhões de animais morrendo, sufocados, espancados, maltratados, abandonados, escravizados nos laboratórios e etc. Tudo continua acontecendo. Isso não mudou ainda. Nós temos uma vida inteira para dedicar para isso ainda. Não ganhamos notoriedade suficiente para ficar discutindo com parceiros nesse momento.
Eu gostaria de fazer essa observação. Em algum momento talvez haja não um enfrentamento, um confronto, não é isso não, a gente não tá em Star Wars, por favor, gente, vamos ser não menos românticos, porque eu não gosto de colocar o romantismo como um termo pejorativo, mas sejamos menos delirantes. Nós não estamos no cinema, isso aqui é vida real e a gente não está preparando um confronto de forças. Nós estamos agindo de uma maneira a considerar, como consideramos, eu sou da ciência, sou da medicina, gosto muito de usar esse exemplo. Quando chega alguém no pronto-socorro, primeiro a gente procura socorrer as funções vitais. Então, se tem um sangramento, a gente promove uma hemostasia, a gente vai correr atrás de estancar essa hemorragia. Se tem alguma questão no coração, a gente quebra a costela fazendo massagem cardíaca. Depois a gente recupera a costela. Se precisar fazer uma traqueostomia para que a pessoa consiga respirar, a gente fura a garganta. Depois a gente vê como que remenda, se deixa bonitinho, se põe um lacinho, uma florzinha. Então é isso que a gente precisa fazer agora. A maioria da população mundial sequer sabe o que é veganismo, o que é abolicionismo. Sequer tem informação acerca disso. Então, que dirá sobre bem-estarismo? Eles não têm a menor ideia. Bem-estar para eles é um sofá fofo. E eu não estou subestimando ninguém. Eu só estou dizendo que as pessoas não têm essa informação, porque não chegou até elas até agora. E a obrigação de transmitir isso é nossa, porque nós aqui temos. Então, eu queria deixar bem claro isso. Esse não é o momento da gente fazer dicotomias dentro da causa. Quando eu mencionei que nós precisamos ter um equilíbrio entre as pessoas que comem, prestigiam os eventos veganos para comer, para gastronomia vegana e focar nos manifestos, eu só quis dizer que é importante que a gente crie um equilíbrio nessa balança para que o comércio que está lá produzindo as coxinhas de jaca para incentivar as pessoas a pararem de comer os bichinhos, ele precisa ter o seu aporte. Se a gente fala, comida não é importante, o importante é abolir os bichos, então tá bom, vamos morrer todo mundo de fome? Não. Ou vamos deixar o mercado continuar insuflando na cara das crianças a propaganda da salsicha, do mini salame, dos salamitos no metrô? Não, também. Então é importante que cada um faça tudo que estiver ao seu alcance, porque eu vou lá para Brasília e o meu amigo vai lá prestigiar a barraca vegana para não deixar as coxinhas de jaca todas estragarem, para depois eles falarem, bom, eu não vou mais fazer coxinha de jaca não, porque estragou tudo, porque não tem quem compre. Você entende que assim, parece uma bobagem, mas é uma coisa super importante? Sabe que é muito importante a gente criar uma cultura em que o nosso oponente ou o nosso adversário, ele não seja um personagem de história em quadrinhos? A gente não transforme os especistas, agora nós não vamos mais falar carnistas, nós vamos falar especistas. Nós transformamos os especistas em verdadeiros vilões que estão esperando só a gente dar uma escorregadinha para eles pisarem em cima. Não é muito mais fácil a gente convidá-los ao entendimento? Essa abordagem que a gente tem a oportunidade de fazer todos os dias dentro dos grupos, ela não poderia ser um pouco mais cuidadosa com este foco? Ao invés da gente ficar xingando, porque a empresa produz coisas com insumos animal. Então ela é carnista, carniceira, é um monstro, ela não vale nada. Aí ela fala assim, então eu vou fazer uma opção para vocês. Tá fazendo uma opção, mas ela não presta também, ela não vale nada porque ela faz o outro. Então eu vou fazer 10 opções, metade então. Mas metade também não tá bom porque só quer ganhar dinheiro. Bom, gente, desse jeito fica muito difícil. E assim, é dificultar o próprio caminho. E não do outro, porque eles estão bem obrigados. Eles não estão nem aí. Se a gente dificultar as coisas o tempo todo, criando um rigor inflexível, vai ser difícil pra gente. E olha, eu sou uma abolicionista pragmática. Salve, salve, Eduardo Pacheco. Fiquei muito feliz de entrar em contato com uma pessoa
com quem conseguir alinhar uma interlocução de afinidades intelectuais, filosóficas e práticas. Fiquei muito feliz mesmo, só tenho a agradecer, porque nesse caminho nós conhecemos muita gente incrível. E às vezes a gente pensa que, nossa, que legal, mas assim, aí de repente você conhece mais. E isso vai nos fortalecendo para que a gente consiga construir alguma coisa de prático, que não fique restrito a uma teoria maravilhosa que fica engavetada no livro de utopias da história da humanidade. Eu tenho aqui, acho que não está acessível, eu adoro essa minha estante, mas eu tenho um livro que fala só das utopias, que descreve o que é, e um outro momento eu até mostro para vocês. Faço questão. Eu gostaria que nós não deixássemos que as coisas chegassem nesse ponto. Então, quebrar esses paradigmas, corrigir a nossa nomenclatura, sim. É porque precisa haver um movimento interno e um movimento externo concomitante. Isso se chama harmonia. Se a gente consegue fazer com que o movimento interno, ele dance... Eu sou bailarina, sou um pouco suspeita para falar, né? Mas todas as coisas que eu faço, as pessoas falam, nossa, você faz um monte de coisa. Não, eu faço arte. Só que eu faço várias artes porque eu me dediquei a isso a minha vida toda e foi um sagrado encontro para mim desempenhar a minha vida toda dentro desse código fantástico que é a arte. Por isso, inclusive, não me sinto no direito de ter uma fala e uma abordagem violenta, porque eu tenho instrumentos tão bons, né, tão deslizantes para transmitir aquilo que eu penso, que não faz nenhum sentido, absolutamente nenhum sentido, eu usar de violência na minha fala. Então é isso, olha só, se vamos para Brasília, se nos reunirmos para estar lá, entendendo o que está acontecendo, estando próximo, mas mesmo que eu vá e não vá lá para dentro e a gente fique lá do lado, conversando lá fora, sentado, conversando, entendendo como que as coisas vão acontecendo, participando de uma maneira internamente, intelectualmente envolvida, comprometida, e os amigos aqui tocam tudo aquilo que estão fazendo, porque tudo é importante. Produzir coxinha de jaca é importante. Empresas, comércio, recado para quem estiver ouvindo, quem puder ouvir. Produzam sim. Nós estamos aqui abertos a receber. Empresas que já estão consolidadas como confiáveis para nós. Por favor, não retrocedam, não vendam-se para empresas que ainda não fizeram essa conexão, que ainda não entenderam que macular a Terra, destruir o planeta e se envolver com coisas... energias ruins em todos os sentidos, tá? Quando eu falo em energia, por favor, não me entendam mística. Embora eu tenha as minhas crenças e faça sempre questão de frisar que eu tenho as minhas referências, mas isso é independente. Eu estou falando aqui do ponto de vista sociológico, filosófico, antropológico, e científico. Não estou me manifestando do ponto de vista da crença. Quando eu falo de energia, eu estou falando da mesma energia que o Sol emana. Que existe para impulsionar, para fabricar energia elétrica, por exemplo. É a energia que está iluminando essa casa aqui agora. É dessa que eu falo. Se as empresas que já são confiáveis, que já estão consolidadas, e por isso foi o nosso protesto contra a questão com a Febo versus Puig, a questão é assim, uma empresa que já está caminhando, que já tem um público fiel, leal, que confia. Gente, confiança é uma coisa muito importante. A confiança determina as relações da nossa vida. Nós não perguntamos nem a hora para alguém se a gente não tiver confiança. Se a gente não tiver uma confiança proporcional àquela ação. Se eu achar que eu vou perguntar a hora para alguém, eu vou tomar um soco na cara, eu não pergunto. Isso significa que, em alguma instância, foi estabelecido um vínculo de confiança ali. Então, por favor, empresas que já estão produzindo produtos que são confiáveis, que abastecem a nossa força, não se misturem com quem ainda não fez a conexão. A Puig é uma empresa que está envolvida com o pior mercado do mundo, o pior se é que dá para a gente categorizar. Ela está envolvida com o mercado de peles. Pele é uma atrocidade enquadrada em
todos os níveis como algo torpe, porque ela captura animais que estão em liberdade, que não tem, enfim, captura animais, esfola vivo, faz os animais passarem por uma tortura inominável, retira a pele para fazer uma coisa fútil para gente fútil. Não é isso que a gente quer. Então, por favor, empresas que já têm um espaço consolidado, não se vendam. Vocês não vão ganhar nada com isso. O mundo não pode continuar sendo pautado pelo que é valioso ou não. E aí eu volto naquela questão, quando nós falamos de ensinar para as crianças os valores éticos e morais como sendo algo importante que faz parte do ser dela, que se misture com ela. E não como algo optativo que ela faz nas horas vagas, nos dias de férias, nas vivências, naqueles ashrams. Não. Por quê? Foi entendido assim. Porque a ciência, a formação, ela é respeitada. Por quê? Ela é respeitada porque ela gera dinheiro. Eu nasci com o talento para arte, nasci mesmo, porque aos 2 anos, 3 anos eu era do circo e eu desenhava e tudo mais. Tá tudo bem aí? Isso é um vídeo ao vivo. Então, é assim. Por que é que fizeram com que as crianças entendessem que elas não precisam ser éticas e morais necessariamente, mas elas precisam estudar e se formar? Porque todo mundo fala assim, nossa, que lindo, ó, dá para ganhar dinheiro com isso, hein? Isso aí dá dinheiro? Aí o que você está estudando? Eu estou estudando filosofia. Ih, filosofia não dá dinheiro. Não, eu estou fazendo tal coisa. Isso aí dá dinheiro, hein? Você pode ganhar dinheiro com isso. Por que é que a gente vai permitir que essa estupidez se consolide na mente das crianças? E a gente vai dizer que, então, ser legal, ser ético, é sinônimo de ser bonzinho. E o bonzinho é aquele que toma lambada o tempo todo de todo mundo. Não, também. Como assim? O erro está no outro, em quem traiu, em quem roubou, em quem mentiu. Nessa pessoa, em quem matou, não no outro, tá vendo? Eu fui ser legal, foi nisso que deu, perdi. Gente, a gente precisa sair desse mundo consumista em que o Deus máximo, na verdade, é o dinheiro. Porque a gente sabe, a gente pode ser tudo nesse mundo, a gente só não pode ser pobre. E aí é um erro que a gente não precisa alimentar. Olha, infelizmente eu não consegui ser muito interativa nesse vídeo, eu vou depois rever as perguntas, mas porque a minha intenção era deixar registrado esses tópicos, era falar dos termos, o quanto a gente precisa corrigir para não deixar criar uma cultura, porque a cultura acaba sendo uma coisa muito forte, a gente não quer que seja, porque nós estamos tendo um péssimo exemplo do que é manter uma cultura como se ela estivesse acima do bem e do mal. Então, é isso que eu queria deixar de mais claro, que a gente precisa se corrigir o tempo todo, revisitar os nossos posicionamentos, tomar novos, criar novos, e não se enredar e se engessar na cultura como se ela tivesse tentáculos e fôssemos prisioneiros, reféns da nossa própria criação. Então, uma hora a gente é o médico e outra a gente é o monstro. E tirar esses equívocos. E a outra coisa que eu queria dizer, deixar claro, era para a gente se unir de uma maneira mais homogênea e equilibrada, em que cada um dá a sua contribuição, e vou querer pontuar um detalhe que eu estou sempre repetindo, que é o seguinte, eu estou sempre repetindo que é assim, morar num mundo onde a lei máxima e inexorável é a gravidade, a nossa insistência em construções verticais é pedir para cair o tempo todo. E eu não estou falando apenas de construções físicas, eu estou falando dessas construções egóicas, onde a gente se sente o tempo todo na obrigação de ser mais importante que o outro ou de liderar. Eu não acho que a gente precise de líderes, a gente precisa de pessoas comprometidas e capazes de se envolver da maneira mais
horizontal possível para todo mundo fazer junto, com a sua colaboração dentro das suas, dos seus limites, sem admitir que nós temos limitações intransponíveis. Isso é incentivador. Se nós somos veganos, nós somos também ativistas, porque ou nós somos abolicionistas, né? Vamos usar esse termo o máximo que a gente quiser, que a gente puder, todas as vezes que eu incorrer. Obrigada, Camila Varve, que me deu também um incentivo para abordar esse assunto. Todas as vezes que nós escorregarmos, a gente vai lá e resgata até que isso comece a se tornar fluente. Então, se nós somos abolicionistas, nós temos que ter noção de que nós não temos como fazer isso sozinhos. Nós somos também formadores, orientadores, capacitadores de quem se dispõe à causa. Essa é a nossa obrigação. Então, eu não vou fazer ativismo sozinha, nem eu e nem ninguém. Por mais que as pessoas sejam dispostas, disponíveis, inteligentes, talentosas, não interessa. Não existe talento e nem capacidade suficiente para uma pessoa mobilizar e transformar e revolucionar tudo. Nós temos essa obrigação, isso faz parte da nossa pauta, isso faz parte de tudo o que a gente propõe. Vamos fazer isso sim. Então, vamos colaborar uns com os outros, cada um a sua maneira, e a gente vai começar, então, a construir uma outra proposta corrigida, cuidadosa e com uma humildade, embora eu não goste dessa palavra, mas em falta de palavra mais adequada, vai essa mesmo. Mas com a humildade de reconhecer que se eu achar que eu sou o ativista mais capaz do mundo, eu vou sozinho tentar revolucionar as coisas, e aí se eu tiver um piriri, acabou tudo, então. Acabou o ativismo, porque só eu sou capaz de fazer isso. Isso é idiota. Vamos corrigir? Isso é tolo. Tá bom? Então, eu vou cortar o vídeo, porque já deve estar com 1 hora. E eu gostaria que ele ficasse arquivado para a gente discutir novamente quantas vezes fosse necessário. Obrigada pela participação de todo mundo. É uma pena que eu não tenha conseguido pegar as participações para a gente discutir aqui, mas é que realmente a intenção era hoje registrar e a gente volta nessas perguntas depois. Obrigada de verdade, gente. Tchau, pessoal. Vegana é a mãe.